Olá, eu sou o Brasileiro. Estamos retornando com a nossa série de vídeos sobre a lei do desdobramento do tempo e lógica global convergente, cujo título denominamos de O Retorno. Agora com o vídeo de número 2. No primeiro vídeo abordamos diversos aspectos básicos e relevantes para o desenvolvimento da lei, dos quais 3 podem ser destacados. Falamos sobre a origem da criação do ponto de vista quântico, ao associar existência com propósito. Referimos-nos à viagem que a essência faz ao se deslocar da sua origem no momento em que imagina ser algo diferente do que é, causando assim um desdobramento. E por fim, descrevemos o retorno da essência à origem, saindo do desdobramento, no momento em que percebe que o bom está dentro de si e não fora, passando a referir-se no ser original e com isso baixando uma versão desse ser para o plano em que se encontra, ou seja, o plano físico e biológico. Reafirmando tudo isso, vamos desenvolver o nosso raciocínio acompanhando uma forma gráfica a partir dos eixos X e Y que citamos anteriormente. Cremos que já deu para entender que a palavra principal da lei do desdobramento do tempo é referência. A essência será o nosso ponto de chegada, a nossa referência, o nosso objetivo no retorno à origem. Já foi explicado que o universo é a união de elementos que estão sincronizados coerentemente e com uma forte coesão, que é a força que chamamos amor. Agora, sendo mais práticos, vamos imaginar, portanto, que um elemento desses que compõe o universo, como por exemplo uma cor do arco-íris ou uma das notas musicais, queira se deslocar para fora do universo, que é perfeito, para saber como seria se fosse diferente do que é. Então esse elemento começa uma viagem que vai levá-lo a uma experiência para saber a importância da sua essência, afastando-se do coração do universo. Vamos considerá-lo um ponto de referência que está na essência do universo, no paradigma original, ou observador inicial. Nesse deslocamento, a essência vai para o outro extremo, para o lugar mais distante onde irá viver a experiência desejada. Essa separação vai ter por um lado a existência e por outro lado o propósito. Por convenção, vamos chamar o lado esquerdo de passado e o lado direito de futuro, o melhor futuro desse passado. Vamos supor também que a essência possua ao seu redor um campo de energia, que vamos chamar de campo quântico. Esse campo quântico tem as infinitas possibilidades para que essa essência possa explorar essa distorção, esse desdobramento. Nessa jornada, uma nota musical, por exemplo, pode querer ser mais grave, e aí tem uma experiência, e no outro momento pode querer ser mais aguda, outra experiência. Tudo diferente da forma que foi criada. Então, neste plano das experiências, vai haver uma dessas possibilidades de distorção. A esse eixo vamos chamar de X, porque X representará para nós N formas de distorções que terá essa essência original. Isso nos leva a enveredar pelo conceito do que vem a ser abertura temporal. Como dissemos, no universo, tudo acontece em um único instante, ou seja, o presente, o passado e o futuro estão juntos. Mas no momento em que questionamos a nossa essência, ou seja, fazemos a pergunta: como seria se eu fosse diferente? Esse instante se separa e uma resposta para essa pergunta precisa ser dada. Esse espaço-tempo entre a pergunta e a resposta é o que chamamos de abertura temporal. Esse é o instante em que, no sono paradoxal, nos encontramos com o nosso doble para obter a resposta para essa pergunta. Em consequência, o nosso doble serve de intermediário com o ser original para conectar o nosso consciente, que é o cérebro, com o inconsciente, onde está a lógica de todas as informações que experimentamos. Voltando à viagem que iniciamos, sabemos que sempre que vamos para uma experiência, precisamos ter uma forma de voltar. E a forma de voltar está reservada para o momento em que termina a abertura temporal. Como dissemos, a abertura temporal vai ser o tempo que a essência vai precisar para explorar essas distorções.
Para isso, inserimos agora a ideia de um observador, que é o observador do máximo passado que já comentamos. Esse observador do máximo passado vai estar em linha com o observador do máximo futuro em relação a essa distorção. Então vamos criar um eixo para esse caminho de retorno. E esse vai ser o eixo da identidade original, do ser original. Como nosso ponto de referência agora é a essência, vamos ter um eixo que vai nos levar a um ponto concreto, um ponto zero, e este eixo vamos chamar de Y. No eixo Y, a essência vai estar no ponto zero, que sempre indicaremos no encontro dos eixos. Assim, o eixo Y no ponto zero representa a essência original. Continuemos. Em torno dessa essência temos o campo quântico, que é a energia que teremos para projetar qualquer coisa que ela queira explorar. Nesse desdobramento, vamos colocar essa energia aplicada a uma distorção e isso vai se projetar numa experiência. Perceba que nós ainda estamos falando da viagem da essência ao sair do universo até ir para o ponto mais distante, onde vai viver a sua experiência. Aplicando uma distorção à essência, a energia filtrada pela distorção vai gerar uma carga gravitatória. Carga gravitatória é tudo aquilo que nos faz sentir pesado, com angústia, que nos atrai para baixo, que nos baixa o astral. Tem a ver com esse nosso passado. Por sua vez, o passado vai gerar uma carga gravitatória porque vai ter a distorção original. A distorção original significa o movimento, a saída da essência do que ela é, para saber como seria ser outra coisa. Isso quer dizer que a essência acha que fora é que está bom. Então sai do universo para saber como seria. Vamos chamar esse eixo de plano da experiência física. É onde situa-se o nosso primeiro observador. Não confundir com o observador inicial, que é o próprio ser original. Vamos ter um primeiro observador do passado e um primeiro observador do lado do futuro, já que temos como referência a essência original. Se nós ficamos parados, nos referenciando, nos concentrando no passado, nosso futuro pode ser qualquer um. Mas se nós temos como referência a essência original, podemos explorar qualquer lugar. E quando quisermos voltar, temos um caminho inequívoco. Então, quando nos projetamos a criar futuros, experiências, vamos ter muitas possibilidades. Mas quando queremos retornar a essa essência, vamos ter uma única possibilidade. Entre infinitas, apenas uma. Esse observador de máximo futuro é que possui as informações do caminho de retorno. Assim, nossa tarefa é chegar até esse observador do futuro. Com isso, necessitamos parar em 2 zeros ao mesmo tempo. No ponto zero da experiência do plano físico e biológico e no ponto zero do eixo Y, que é o eixo da essência e o tempo todo é zero. Estarmos no ponto zero de forma neutra significa livrar-nos da nossa velha identidade, pois enquanto estivermos nos referenciando pelo eixo da experiência, ou seja, no passado, vamos estar totalmente condicionados pelas distorções que criam essa abertura temporal. Esse primeiro observador sempre travará uma experiência física e biológica, por isso chamamos esse plano de físico e biológico. Com isso, temos agora o primeiro observador do passado, que vai ter a experiência física e biológica do mais longínquo passado da humanidade sobre a Terra. Para alcançar a neutralidade necessária, nos colocamos no ponto zero, tendo como referência o eixo Y da essência. Teremos, portanto, 2 zeros, e vamos buscar o melhor resultado desta vida na Terra, partindo da perspectiva da essência original. Com isso, iremos mudando o nosso sistema de referências, que estará cada vez mais leve nos planos X e mais estável no eixo Y. Assim, o eixo Y vai fazer com que o eixo X se equilibre. Vamos projetar agora outro plano, ou segundo observador. Esse plano está mais curto que o anterior, porque a frequência é mais rápida. Vamos subindo e nessa subida iremos gradativamente fechando a abertura temporal. Ou seja, os planos mais acima terão abertura temporal menor ainda.
O plano físico e biológico é mais longo porque a frequência é mais lenta. Esse olhinho na lateral representará o observador. Nos colocamos no ponto zero desta experiência, que vai se chamar de emocional. O plano das emoções fica, portanto, no segundo observador. Veja que quando dizemos que estamos no ponto zero, não estamos nos referindo ao eixo X, mas sim ao eixo Y, o eixo da essência. Vamos baixar através desse eixo Y o zero, que representa o ser original, e da mesma forma vamos nos encontrar com o melhor resultado para essas distorções do segundo observador de máximo futuro. É hora de projetar o terceiro observador. Esse plano chamamos de plano mental. Iremos tomar também o eixo X como qualquer um que conduz uma distorção. Iremos nos colocar no ponto zero e também trazer este eixo do ser e com isso ter o melhor resultado, o máximo resultado via observador de máximo futuro. Como dissemos, esses planos são lineares e cada um está atrelado, ou seja, conectado um ao outro. Assim, as experiências físicas estarão condicionadas pelas experiências emocionais. Se temos determinada emoção, passaremos por certas coisas fisicamente. As emoções estão determinadas e condicionadas também ao plano mental. Ou seja, um pensamento põe em marcha uma energia que põe em marcha uma experiência. Então, temos uma emoção determinada e a consequência dessa emoção é uma experiência física. No plano 3, vamos lidar com o pensamento. Por isso, ele é denominado de plano mental. Logo acima vem o quarto observador, que é a instância do que reconhecemos como doble. É o desdobramento original da essência. É o primeiro desdobramento. É o instante em que a essência pensa: como seria se eu fosse diferente do que sou? Então, isso é o doble. A essência mais uma distorção. É o que chamamos também de plano da identidade ou da alma. É onde estão todas as nossas histórias de tudo que está nos planos anteriores, que irão se deslocar a partir deste programa. O doble podemos considerar como se fosse um programa que domina as ações dos outros planos. Em todo o desdobramento, vamos sempre encontrar 3 personagens. O primeiro, já falamos deles, o original, a essência pura, que está no plano 7. No plano 4 está o segundo, que é o doble, que detém o programa da distorção. E no plano 1 estará o terceiro, que é o desdobrado, aquele que está experimentando na frequência mais lenta a projeção desta distorção. Então, nosso objetivo na lei é sair desse programa, que é o quarto observador, para retornar à essência. Nesse plano 4, temos uma identidade na alma que está extremamente apegada à essência. Então, para sair dele, iremos alinhar da mesma forma os 2 eixos, o eixo Y no ponto zero, em linha com o eixo X no ponto zero. Observe que todos os planos ficam no eixo X e são virtuais. Já o plano da essência é o único real. Mais acima está o quinto observador. Vamos chamá-lo de plano das distorções. Este é o estado da essência inquieta por descobrir como seria não ser ela mesma. Esse é o plano de quem já experimentou tudo e vai retornar toda essa informação para a essência, que foi a primeira a fazer essa pergunta. O quinto observador da linha do futuro irá devolver todas as perguntas que a essência tem e as vai responder. É o observador que equilibra nossas distorções, fazendo com que a nossa essência esteja serena, aceitando-se. O futuro leva para casa tudo o que vem do passado, promovendo o equilíbrio para que a essência encontre tranquilidade. Mas esse plano, quando temos como referência a essência, será um plano muito mais sutil, muito diferente, porque é um plano multidimensional, já que a essência tem múltiplas possibilidades de distorção. O quinto observador do futuro é o que leva respostas à essência. E o observador do passado é a essência se fazendo perguntas.
Então, nos colocamos no centro, no duplo zero, e temos a serenidade da essência. O que acontece quando a essência se sente serena? Essa é a única forma de podermos alcançar a dimensão seguinte, o sexto observador, no próximo plano, que, como já sabemos, chamamos de campo quântico. Vamos abrir este círculo como se fosse uma linha para representá-lo linearmente. A essência está por trás deste campo quântico, desse plano 6. Esse sexto observador, como é energia pura, não tem passado. A corrente elétrica não pode ter passado. Tudo o que você puser em uma tomada só vai dar futuro. Tanto é que a forma melhor de representar o sexto observador é uma tomada elétrica. Os futuros são justamente a energia desse observador. É por isso que aqui vem uma mudança em relação aos planos anteriores. Do lado que seria o observador do máximo passado, teremos as infinitas possibilidades ou futuros. Por isso vamos chamá-lo de observador dos futuros. E do lado que seria o futuro, nos planos anteriores, teremos o observador que leva todas as informações para a origem, que vamos chamar de observador do retorno. Esse sexto observador do retorno tem apenas uma opção: voltar à origem. Como já vimos, o campo quântico é a instância que rodeia a essência. É o que faz a essência quando vai se desdobrar, de onde tira energia para chegar ao plano 1. Mas é também o lugar de dizer: eu não quero mais possibilidades, quero devolver todas essas experiências à origem. Então, nesse plano 6, o observador do retorno representa a máxima velocidade da abertura temporal. E o observador dos futuros é a parte mais densa e lenta. Já sabemos que a abertura relativa ao passado serve para acumular experiências que vão se dissolver quando empreendermos esse caminho de retorno. Portanto, é hora de mudar a rota. Em vez de ir na direção de gerar futuro, ou seja, para baixo, vamos de volta para a origem, para cima. E assim nos conectamos com o ser original. Esse conjunto de planos, observadores e abertura temporal, nada mais é do que o esqueleto do universo e que chamamos de inconsciente. Aqui o inconsciente está em detalhes, como se fosse radiografado. Agora vejamos com detalhes os 3 personagens que são fundamentais na lei do desdobramento do tempo. O primeiro deles é o original. Sempre que falarmos do original, estaremos falando do ponto zero do que seria o plano 7. O 7º observador. Vale ressaltar que toda a lei tem 10 planos, mas os outros 3 vão ser abordados oportunamente. Por enquanto, exploraremos apenas os planos que acabamos de mostrar. Quando falarmos do original, estaremos nos referindo ao plano 7, 7º observador. Quando falarmos do dobro, estaremos falando da instância do plano 4, uma vez que serão N dobles da essência que é única. No plano 7, a essência para Garnier é indivisível, enquanto o doble é divisível. Então esse indivisível, que é a origem, vai projetar todas as possibilidades que serão duplicadas. E a partir dessa duplicação, que é o doble, acontecerão todas as experiências em forma linear. Ou seja, o que habita o plano físico e biológico será o desdobrado do doble, que irá se projetar nos demais planos abaixo. Então, nossa identidade está posta no desdobrado. Isso quer dizer que existem 2 desdobramentos. O primeiro acontece com o deslocamento inicial da essência até o plano 4. E o segundo, do doble para os demais planos, 1, 2 e 3. Nesta parte do vídeo 2, nós vimos basicamente os 7 planos e vimos como acontece o retorno da essência para a origem. Este vídeo, apesar de ser parte ainda da teoria, nos permitiu fazer uma associação muito grande entre a lei e o próprio ser. No próximo vídeo, nós vamos ver os planos, vamos ver derivação noturna e vamos falar sobre quarentenas, para concluir a parte da teoria. Obrigado e até lá!